Olá, rapaziada, no Rapadura é doce, mas não é mole. A bomba estourou no Atlético Goianiense. Depois da derrota de 2-1 para o Goiás no sábado, a bomba estourou no Atlético Goianiense. Então surgiu os boatos que o Jorginho foi dispensado do Atlético Goianiense. Pessoal, o que eu acho disso? Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. O Jorginho agora veio de 3 jogos sem ganhar, certo? Mas o Jorginho, quando estava ganhando tudo, era a maior maravilha, era o melhor, esse tem tudinho. Qual que é o problema do campeonato brasileiro, dos clubes brasileiros? É a falta de paciência da torcida. A torcida brasileira é muito passional, ela precisa de ser mais racional. Desculpa vocês torcedores, que eu tô falando é pra vocês mesmo, né? E vocês ficam com raiva de mim, pode até nem inscrever no meu canal, não assistir, ficar com raiva, né? Tudinho. Mas pessoal, para e pensa. Às vezes o professor ele precisa de raciocinar melhor, de pensar um pouco melhor, ele precisa de ter uma certa calma, uma certa cautela, uma certa paciência para ele definir as maiores definições. Como o Atlético Goianiense vinha disputando 3 competições, um time de pequeno a médio, que o elenco não é suficiente para 3 competições, e ele vinha até um certo momento bom, já era esperado que uma hora ou outra ele ia sair de 1 ou 2 competições e ele ia ter que sofrer com as consequências. Então veja bem, ao meu ver, a dispensa do Jorginho foi injusta e a cobrança da torcida do Atlético Goianiense também. Sabe? Às vezes tem algumas situações que a gente precisa de lembrar e precisa de rever. O que acontece? O Tite, quando chegou lá no Corinthians, vamos dar um exemplo do Corinthians, mas a gente está falando do Atlético Goianiense. O Corinthians já diz aqui que o clube ele precisa de um planejamento. É uma empresa, então ele precisa do seu objetivo. Com o objetivo ele tem um planejamento, com o planejamento ele tem suas metas. Certo que ela tem que ser cumprida, mas os dirigentes do clube também precisam de entender de metas, planejamentos e de objetivos. E ele também tem que entender razões sociais, de dinheiro, porque ele tem que saber qual é o tamanho do elenco dele, ele tem que entender os limites que ele tem ali. Ele tem que entender o limite de dinheiro que ele tem, limite de jogador que ele tem, aonde ele pode chegar, e ele tem que ser mais compreensivo com os professores. Mas isso eu não estou falando só do Atlético Goianiense, eu estou falando dos clubes brasileiros no geral. Dos clubes brasileiros no geral. O cara perde 1 ou 2 partidas e tal, e aí já se acaba. Ontem, no jogo do Fortaleza, um exemplo para vocês. O treinador do Fortaleza, mesmo depois que saiu tudo, estava na zona de rebaixamento. Os dirigentes não mandou ele embora, segurou, e aí tá o resultado do Fortaleza. Vem 5, 6 partidas agora contra o São Paulo sem perder. Só vitória em seguida, 5 vitórias em seguida. Então tem que ter uma certa paciência. O Fortaleza saiu da Copa do Brasil e saiu da Libertadores, mas mesmo assim a direção foi razoavelmente compreensiva que o elenco do Fortaleza era dificilmente ganhar uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana, apesar que eu penso que o Fortaleza foi prejudicado contra o Fluminense. O Fluminense agora eu acho que ele vai sair pelo Corinthians, sabe? Porque o Corinthians é um time de massa grande também. Dificilmente a arbitragem vai puxar para o lado do Fluminense contra o Corinthians. Então acontece, mas o Fluminense ele foi chegando até essa semifinal da Copa do Brasil, a arbitragem tem ajudado o Fluminense demais. Eu tenho acompanhado desde o começo, contra o Vila Nova, contra não sei quem, tudinho. O arbitragem tem ajudado demais, o Fluminense tem errado muito a favor do Fluminense. E eu acho que agora parou. Nessa semifinal, eles não vai ter essa ajuda não, porque aí é um time maior do que eles, e aí a coisa vai pegar. Mas o Fluminense tem tido muita ajuda de erro de arbitragem. Não quer dizer que os árbitros estão roubando o Fluminense, mas quer dizer que eles, né, deixaram de usar alguns critérios ali, né? Alguns critérios não usou. Eu acho que contra o de Corinthians não vai acontecer. Então o que eu penso? Penso que a saída do Jorginho pode ser que melhore, pode ser que dá um resultado imediatamente, mas eu não acredito.
Não acredito, porque o professor chega imediatamente, não conhece os jogadores ainda, igual o Jorginho conhece, não sei quem estava suspenso, não sei quem estava fazendo peitudinho. Você tem que ver que tem alguns jogadores do Atlético que está na baixa agora. O Marlon Freitas não está mais jogando assim, aquela alto que estava, parece que está cansado, também é muitos jogos. A gente não pode ficar culpando o jogador também, porque é muitos jogos. O Marlon Freitas não está rendendo mais do que ele rendia, o Baralho também não, o Wanderson zagueiro também não, né, o Harden. Então, o que acontece? O jogador cansa, meus amigos. O jogador não dá conta, é muito jogo. O atleta tava tendo um jogo atrás do outro, pega o avião, vai lá no Paraguai, no Uruguai jogar, volta pra cá, vai em São Paulo, vai em Fortaleza, tem tudinho. Não tem jogador que aguenta, o cara fica toda hora ali no avião, tem tudinho, o elenco do Atlético pequeno. Então penso que os dirigentes do Atlético Goianiense pode ser que acertou, vai dar um sangue novo, outro professor, e pode ser que eles erraram bastante também. Então a gente só vai saber um pouco mais no futuro, mas eu, ao meu ver, eu conversava com todos os jogadores primeiro, com o professor, tem tudinho e tal, pedia a torcida para ter um pouco mais de paciência e para ser mais racional, para saber que o Atlético Goianiense não tinha condições de estar disputando os 3 campeonatos que estava. Se o Atlético Goianiense conseguir passar pelo São Paulo, beleza, grande mérito, vai chegar na final da Copa Sul-Americana. Não esqueça, viu, o principal rival aqui do Atlético Goianiense, quando chegou na final da Sul-Americana, caiu para a Série B no Brasileirão. Então, os times, quando é pequeno a médio, tem que fazer um planejamento muito bom para que isso não aconteça. Eu penso que o Atlético Goianiense fez o planejamento de ganhar um Sul-Americano ou a Copa do Brasil, um desses títulos, porque eles vinham dando prioridade para esses 2 títulos, tanto a Copa do Brasil e tanto a Sul-Americana. Esqueceu um pouco do brasileiro, mas também não é nem que esqueceu, é porque quando o professor Jorginho fazia algumas substituições, os outros jogadores não têm o mesmo nível técnico dos outros titulares que estavam jogando. E agora que está rapando de alguns jogadores titular no brasileiro, mas os caras estão um nível técnico um pouco mais baixo, porque eles estão um pouco cansados, então você sentindo dor, porque estava muita competição. Então agora pode ser que eles vão dar mais um fôlego, mais uma recomperada para poder eles têm mais um fogo, mas futuramente lutar para não cair. Mas eu penso que o jogo do Atlético Goianiense contra o Cuiabá, para mim, natural, 1-1 ali. O Cuiabá não é um time tão ruim para estar na situação que está, não é um time tão fraco, é um time que tem um nível até bom, é para mim que era para estar ali 13º, 12º, é um time de... E a derrota para o Goiás também para mim não foi surpresa. O Goiás, além de ter melhorado muito o seu time, o Goiás tem melhorado o seu time, pessoal. O Goiás, no começo do Campeonato Goiano, os primeiros jogos que eu assisti aqui, Goiás e Atlético Goianiense, o Goiás era só ligação direta da zaga ao ataque, lá pro Pedro Raul. Pedro Raul tinha que se virar. Até a torcida do Goiás ficava chiando, e eu ainda falava o mesmo que eu tô falando agora. Eu falo, gente, vocês têm que ter calma com o Pedro Raul, porque não tem como. Atacante nenhum consegue fazer gol do jeito que o Goiás está jogando. Então, quer dizer, com a chegada do Jair Ventura, ele deu uma ajustada ali no Goiás. Primeiro ele consertou a defesa do Goiás, aí ele foi organizando o meio de campo e até chegar no ataque. É assim que você faz o planejamento. Quem já acompanha nos meus vídeos mais anteriores sabe, eu falei do planejamento do Corinthians. Como que a pessoa faz o planejamento no clube de futebol? Primeiro ele ajeita a defesa ali, as suas peças da defesa, vai pedir na diretoria ali a defesa, organiza a defesa para não tomar gol, aí ele vai colocando as peças ali do meio de campo que encaixa com a sua defesa, e os atacantes é os últimos. Eu sei que a torcida sempre empolga e fica muito alegre quando chega o atacante, ela já acha que vai ganhar todo o título, mas não é assim. Qualquer planejamento de qualquer clube, de qualquer direção, ele começa pela defesa, os goleiros, a zaga e assim por diante. Então essa derrota do Atlético Goianiense o Goiás, para mim, não foi surpresa. Então a direção já deveria saber que ali, perder ali, ia ser uma coisa natural, porque o time melhorou bastante. Segundo, o Goiás estava engasgado com o Atlético, que perdeu 2 decisões para o Atlético Goianiense, então os caras iam querer ganhar de todo jeito, e o time deu uma melhorada, já tem um certo padrão de jogo. Então, mas beleza, mas como que o Jorginho já foi embora mesmo, chegou o outro treinador, espero que dá certo, espero que a diretoria tenha, né, acertado aí os seus méritos, tudinho, com o próximo treinador, o Nelsinho lá, o filho do Nelsinho Batista, né, tudinho, espero que ele venha dar certo e com certo que dá tudo certo, que todo o clube que eu vejo, espero que dá certo os projetos deles, os planejamentos deles. Mas vamos esperar, ao meu ver, eu não tinha dispensado o Jorginho agora, tinha dado um tempo primeiro, tinha dado mais um voto de confiança. Beleza, pessoal? Inscreva aí no canal, dá o seu like, pessoal, aperta o sininho, a galera do YouTube, a galera do Instagram aí, ó, faça seu comentário, me siga aí no Instagram, certo? A gente tem muitos conteúdos para vocês e muito vídeo. Pessoal, um abraço e até mais, até a próxima.